Graça e paz, irmãos e amigos. Quem vos cumprimenta é o pastor Faustino e a irmã Sandra. Estamos alegres nesta manhã de Páscoa, neste dia da ressurreição, e queremos ministrar uma breve palavra sobre a importância da Páscoa, a importância do domingo da ressurreição. Farei uso da escritura de Êxodo, capítulo 12, versículo 13. Esse texto nos traz a seguinte mensagem: E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga, nem mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Não haverá praga de mortandade entre vós, quando eu ferir a terra do Egito. Queridos irmãos, o sentido da Páscoa se tornou cultural, e nesse sentido varia muito quanto à celebração, quanto à ideia de ovo de Páscoa, coelho e chocolate, toda essa cultura. Mas o sentido da Páscoa em si é bastante simples. Páscoa quer dizer passar por cima, passar sem ferir, passar e não entrar para destruir. Deus se faz representar através do anjo, com certeza o anjo Miguel, que é o anjo de guerra, o anjo guerreiro, e aqui se estabelece uma pré-aliança com Deus, pois a aliança propriamente dita foi feita no Sinai, mas aquele que pintasse os batentes das portas com o sangue, ele entrava pela fé numa forma de aliança com Deus, e Deus não entraria naquela casa para matar os filhos primogênitos. E esse texto conta que uma grande mistura de povos subiram com Israel quando ocorreu o êxodo. Quer dizer, muitos povos egípcios e outros estrangeiros que moravam no Egito também pintaram as ombreiras das suas portas com sangue. Isso demonstra fé. E vindo o anjo da morte, vendo o sangue, não entrou naquela casa, não entrou por aquela porta, e os primogênitos foram poupados. Esse é o significado teológico da Páscoa. E no Novo Testamento, Jesus é chamado do Cordeiro Pascal, porque ele é o representante da graça, pois a vida, a pessoa que estiver justificada pelo sangue, a lei não vai lhe atribuir o salário do pecado como morte, ou a morte como o salário do pecado. Aqui está o contraponto do sangue de Jesus em relação ao sangue dos cordeiros que foram usados para pintar as ombreiras das portas dos israelitas e de outros povos que também creram nas palavras de Deus ministradas por Moisés. E quando o profeta fala, quando eu passar e vir aquele sangue, ele está repetindo a voz de Deus. Deus é quem fala isso para Moisés, dizendo: e aquele sangue vos será por sinal, como aliança, como compromisso, nas casas em que estiverdes habitando, vendo eu sangue nas ombreiras da porta ou das portas, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Aqui, resumidamente, está todo o significado da Páscoa, que é passar sem ferir, passar por cima para não entrar e produzir
e trazer a morte. Quando Paulo coloca que Cristo é o fim da lei para quem crê, isso significa que, a partir desse momento, se estabelece a lei, especialmente no Monte Sinai, através dos 10 mandamentos, e os israelitas estão agora ajuramentados, aliançados, comprometidos com Deus através dessa aliança, e aquele que quebrá-la é digno de morte. Então, o decálogo, 10 mandamentos, constitui uma forma de compromisso, no sentido moral, no sentido teológico, no sentido ético, e é uma espécie de constituição para a nação de Israel. Apenas 10 mandamentos. E os demais mandamentos derivam do decálogo. Mas a aliança começa aqui, em pintar as ombreiras das portas com o sangue. Quando Jesus é apresentado como Cordeiro Pascual, como Cordeiro de Deus, contrasta aqui porque cada família matava cordeiros e com o sangue do cordeiro pintava as ombreiras da porta e a carne era assada, não cozida, e consumida naquela mesma noite, não podia ficar nada para o dia seguinte, porque era pecado, macularia aquela oferta, aquele sacrifício. Então, nesse sentido é que Jesus se coloca como comida. Ele, como sendo cordeiro, ele fala, minha carne é verdadeiramente comida. É essa a ideia pascual. E o meu sangue é verdadeiramente bebida. Essa ideia do sangue ser bebida é uma comparação com o sangue que se pintava as portas das casas e com esse sangue que vai purificar as almas e a consciência do pecador na dimensão da nova aliança no Novo Testamento. Então, o que é que tem a ver domingo de Páscoa com a ressurreição? O Natal está inteiramente errado e com certeza Jesus não nasceu em 25 de dezembro. 25 de dezembro era um dia alusivo a Apolo, Deus Sol. Isso foi adotado pelos padres, pelos religiosos, pelo Império Romano, substituindo o culto ao Deus Sol pelo culto a Jesus, mas a data que Jesus morreu e nasceu não foi de verdade 25 de dezembro, aproximadamente entre o mês de maio e o mês de abril, mas aqui essa ideia de Páscoa é verdadeira, porque Jesus foi morto na véspera da Páscoa. Sexta-feira ele morreu, chamada Sexta-feira da Paixão, e ao pôr do sol daquele dia começava a Páscoa, que duraria 7 dias, era uma semana da Páscoa. Então, domingo é verdadeiramente, historicamente, domingo de Páscoa. E o que tem a ver domingo de Páscoa com a ressurreição? E às vezes eu desejo boa Páscoa. Recebemos muitas congratulações, boa Páscoa, feliz Páscoa. Mas nós esquecemos de aludir, nós esquecemos de relacionar o domingo de Páscoa com o domingo da ressurreição. E elas estão interligadas, pois foi providencial que o domingo da ressurreição caiu num dia de Páscoa, pois que se com sangue de cordeiros pintando as ombreiras das portas salvavam os filhos primogênitos daquelas famílias, quem crê no Cordeiro de Deus, Cordeiro Pascual, que tira o pecado do mundo, aquele Cordeiro livraria cada família, livraria os primogênitos de cada família da morte. Então, Ur tinha que oferecer um cordeiro, Caleb tinha que oferecer um cordeiro, Ben-Adab tinha que oferecer um cordeiro, Janaseb tinha que oferecer um cordeiro. Todas as famílias israelitas tinham que oferecer o seu cordeiro. Mas, domingo de Páscoa e ressurreição,
Quem oferece o seu cordeiro é o próprio Deus. Quando João 3,16 fala Deus amou ao mundo de tal maneira, os israelitas tinham que crer na promessa de Deus para salvar os seus primogênitos da morte, da praga. E crendo no que Deus falara, salvar os seus primogênitos. E relacionado à ressurreição, Deus mesmo é quem dá o seu Filho unigênito. Os primogênitos é o primeiro, e o unigênito é gerado de forma sui generis, de forma especialíssima, de forma originalíssima. Então, domingo de Páscoa e ressurreição. Quem entender os efeitos da Páscoa, a importância de temer a Deus e pintar as ombreiras da porta com sangue para que ocorra a Páscoa, que onde paz por cima sem ferir, sem matar. A paz, o anjo representa a lei. E a lei não isenta ninguém de culpa. Temos que obedecer o que a lei determina, sem que a lei tenha força de mudar a nossa natureza. Então a Páscoa se repete todos os anos, a celebração. E qual é o objetivo da celebração da Páscoa? Para que os israelitas se lembrem da situação de escravidão em que viveram 430 anos na terra do Egito. Na noite da Páscoa, os judeus tinham que estar prontos, com as sacolas prontas, chapéus à cabeça, capa às costas, bengala nos braços, comer a Páscoa e imediatamente sair pronto. E essa ideia de estar pronto tem um sentido escatológico, que as pessoas que amam a Jesus, esperam a sua vinda, têm que estarem prontos. As pessoas têm mais esperança, uma esperança negativa de que o Covid chegue do que venha a vacina. E há mais medo de morrer do Covid do que coragem, esperança de que vai ter vacina. E o medo de não ter vacina e o medo de ser afetado pelo Covid são bem maiores do que a expectativa da volta e da vinda de Jesus. E vacina vai chegar, o Covid vai passar, mas Jesus voltará. Então, a Páscoa foi celebrada de forma pronta quando os judeus acabaram de celebrar a Páscoa. O anjo passa, eles louvam ao Senhor, comem o cordeiro pascual por cada família e imediatamente ocorre o êxodo, quer dizer, saída do Egito. A Páscoa não é êxodo e o êxodo não é a Páscoa. A Páscoa antecede o êxodo e sem Páscoa não há êxodo, não há saída. E a ideia de êxodo no Novo Testamento quer dizer sair do velho mundo. Sair da velha natureza, do mundo adâmico, do mundo carnal, do mundo luciferiano, do mundo concupiscência, no mundo morte, no mundo medo, no mundo horror, no mundo separação de Deus. Então, esse paradoxo entre Páscoa e fé em Jesus Cristo, pelo sangue colocado nas portas, os israelitas escapam do Egito. E pelo sangue do Cordeiro, que unta nossos corações, que transforma, que cura nossas consciências, que remove a nossa culpa, nós saímos do mundo, das trevas, do inferno, para ir para Nova Jerusalém, para Canaã celestial. Os israelitas levaram 40 anos do Egito até chegar à Palestina, um caminho que eles levariam cerca de 38 a 40 dias andando a pé. Mas já que pecaram, quando foram espionar a terra, levaram 40 dias para espionar a terra e chegaram cheios de dúvida, de medo, de incerteza. Só Josué e Caleb creram no Deus verdadeiro e como castigo Deus deu 40 anos, um ano por cada dia que os espiões foram olhar a terra para que Israel peregrinasse do Egito. E toda aquela população acima de 20 anos morreram no deserto, 633
e 530 mil homens morreram no deserto. Isso envolve as pessoas mais idosas, as mulheres, e quem entrou na terra da promessa, em Canaã, foram aqueles jovens, aquelas crianças que nasceram no deserto, que saíram do Egito, e eram esses que diziam que morrer, esses entraram na terra da promessa. E os outros todos pereceram por conta da murmuração. E aqui, fazendo um paralelo, na nova dimensão da graça, quem creu no Cordeiro Pascual, quem tem certeza que ele ressuscitou dentre os mortos, quem recebe o sacramento do batismo e participa da ceia do Senhor para ter comunhão e vida nele através dele, vida para ele nele através dele, esse vai, com certeza, sair do Egito mundo, do Egito pecado, do estado de consciência adâmica para entrar na Nova Jerusalém ou na Canaã celestial. Para ter direito à entrada na Canaã celestial, nós temos que nos manter fiéis à nova aliança que foi feita no sangue de Jesus. E quando Jesus celebrou a última Páscoa, segundo o modelo judaico, ele estabelece a primeira ceia, quando ele fala, tomando o pão, ele diz, este é o meu corpo, eu sou o Cordeiro, semelhante ao Cordeiro Pascual, que é dado por vós. Pega o vinho e diz, este é o meu sangue, o sangue que pintara as ombreiras das portas. Tipificamente, esse vai pintar os nossos corações, nossas consciências, para remover a culpa, como Hebreus 9 fala. Sangue de bode e touro não pode remover o pecado, isso é expiar a culpa. Mas o de Jesus, sim, ele causa expiação definitiva, porque ele não cobre para esconder, ele cobre para remover. O sangue de Jesus é semelhante a um ácido forte que, cobrindo a natureza pecaminosa, impregnada de culpa, de corrupção, de ódio, de vingança, de jactância, de miserabilidade. Quando o sangue de Jesus cobre essa consciência, vai remover a culpa e a pessoa nasce de novo para uma nova dimensão de vida. Isso é expiação, que como resultado produz a regeneração, ou nascer do alto, nascer de novo, ou a conversão verdadeira do fiel. Manhã da ressurreição, quando as mulheres foram ao túmulo, encontraram um anjo e perguntaram se elas tinham visto a Jesus, e os anjos disseram, por que procurais o vivo entre os mortos? Era um cemitério. Por que procurais o vivo dentre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Então Jesus ressuscitou triunfantemente no domingo de Páscoa, que passou a ser o domingo da ressurreição. Ressurreição é ressurgir, é voltar à vida, é voltar à atividade. Ele ressuscita com o mesmo corpo. Quando entra na casa com as portas fechadas, ele o faz milagrosamente, mas na sequência ele mostra as mãos, sinais dos cravos, o lado onde foi furado pela lança, e diz aos apóstolos, tocai-me e vede que o espírito não tem carne, não tem ossos como eu tenho. Então Jesus, no domingo da ressurreição, ressuscitou no mesmo corpo e ficou 40 dias indefinido para despertar a fé nos apóstolos. Foi mais um período de aula. Às vezes comia com ele, dava pão para eles, peixe para eles, e quando entrou na casa com as portas fechadas, ele faz milagrosamente como ele andou sobre o mar antes de morrer e ressuscitar. Então, queridos, os 40 dias que ele viveu ainda após a ressurreição, ele estava despertando fé dos apóstolos para que eles se tornassem testemunhas oculares
do ministério, da vida, da morte, especialmente da ressurreição literal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Passando os 40 dias, aí ocorreu a ascensão. Estando no Monte das Oliveiras, enquanto falava com os apóstolos, ele foi assunto, ascendeu aos céus e foi transformado no corpo divino, e um coral de anjos falaram dos céus. Enquanto recebiam a Jesus nos céus, os anjos deram a última instrução para os apóstolos, a esperança da volta do Senhor, da escatologia final, quando disseram: varões galileus, por que estáis assim tão admirados? Esse Jesus que viste subir, como ele subiu, ele voltará. Aí a promessa de João 14: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, pois na casa do meu Pai há muitas moradas. Se fosse diferente, eu vos teria explicado, mas como é assim, eu vou vos preparar um lugar, e quando os lugares estiverem prontos, eu voltarei para vos levar, a fim de que onde eu estiver, estejais vós comigo. Esta promessa é a vinda de Jesus para o arrebatamento coletivo da igreja. Cada dia que morre um fiel, um crente, ele vai estar com o Senhor, mas ainda não aconteceu a parousia, ainda não aconteceu a volta de Jesus, o evento de Cristo, a segunda vinda, que acontecerá com certeza em breve. Resumindo, nós já fizemos a nossa Páscoa. Quando cremos no sangue redentor de Jesus, nós já fizemos o nosso êxito. O Espírito Santo nos convenceu e nos removeu do reino faraônico, do reino satânico, do reino da morte, reino da carne, o reino das trevas, nos resgatou para o seio do seu amor, para o seio da sua luz. E agora, domingo de ressurreição e domingo de Páscoa, nós adoramos a um Cristo vivo, ao Deus vivo, e a Ele honras e glórias, hoje, amanhã e para todos os séculos. E quem professa esse nome, como Pedro disse, de forma que todos quanto invocarem o nome do Senhor serão salvos. E esses salvos, e os que creem que ainda não tomaram a decisão de receber o sacramento de ceia do batismo, todos juntos, glorifiquemos, falando hosana, magnitude, glória e majestade, tudo sejam atribuídos ao Senhor, ao Messias, ao Rei Jesus, que breve voltará para levar o povo que ele comprou do Egito. Com o seu sangue, resgatou um povo. Como Tito, a escritura de Tito 2,14, é o povo que ele quer. Deus procura para si um povo todo dele, um povo zeloso, um povo especial e um povo de boas obras. Ótima Páscoa hoje para todos e mais ainda um maravilhoso domingo de ressurreição, salvação, redenção e o início da caminhada para a Nova Jerusalém. Despedimos-nos com o lema de fé, demonstrando esperança no que ocorre agora, dizendo: mas que diremos à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esperando sempre o que prometeu e voltará. Maranata, ora vem, vem, Senhor Jesus. Shalom para todos.